acessar aqueles objetos, eles estão literalmente no espaço. Como é que eu faço, então, para salvar aquela referência, aquela WCS? Tem duas formas. Aí vai de vocês escolher qual é a mais interessante para vocês, tá? Vamos ver aqui. Primeiro vamos alterar então a WCS. Vou jogar ela aqui para um outro canto, vou girar aqui e vou girar um pouquinho no outro sentido, só para bagunçar mesmo com ela. Tá? Pronto, criei uma WCS. Confirmei com o botão do meio, aí está a minha nova WCS. Como é que eu faço para salvar? Beleza, desenhei um círculo. Vamos lá. Desenhei um círculo, vou pegar qualquer ponto aqui e vou desenhar um círculo. Vamos ver. Aí está. Joia. Como é que eu faço então para salvar essa minha WCS que está toda inclinada, né? A gente até botou o desenho longe pra caramba. Vamos mover ela lá para próximo. Edit, Move Object, só para a gente não ficar tão distante lá. Vamos ver como é que ficou. Ixi, olha, a WCS ficou louca pra caramba. Quer saber? Vamos fazer diferente. Vamos criar um círculo aqui, só que o centro dele, ó, é no 0 e 0. Aí agora pronto, a gente pode definir o raio. Beleza. Agora sim. Então, percebam o seguinte. Eu tenho uma WCS ali. Se porventura eu apagar essa WCS, eu perco qualquer referência dela. Como é que eu faço para salvar ela, para deixar ela naquele ponto ali? Bacana, é super fácil. Ó. Eu vou utilizar o primeiro método, que é esse recurso aqui, Save WCS. Agora, se eu voltar lá para o absoluto, ó, ela está lá, no mesmo local. Certo? Bom, aí por um descuido, ou porque eu realmente quis, eu fui lá e deletei o objeto. Ah, mas eu queria voltar a desenhar lá. Como é que eu faço para voltar a desenhar lá? Poderia até não ter deletado o objeto, mas eu quero voltar para usar aquela referência para os meus desenhos. Tranquilo. A gente vai fazer o quê? Eu vou jogar a minha WCS para esse UCS, tá? Aqui a gente chama de UCS porque é User Coordinate System. WCS, World Coordinate System, tá? Aqui é um sistema de coordenadas do usuário e aqui é o sistema de usuário global, tá? Do software todo. Então, vamos lá. Eu vou jogar para lá. Deixa eu tirar a seleção com ESC aqui. E eu vou aqui num comandinho que a gente adicionou, ó, que é Oriente WCS. Clico nele. Como é que eu quero orientar? Eu vou manter aqui o dinâmico e eu vou deixar aqui, ó, a referência Select CSys. Então, eu vou selecionar o CSys e vou dar um OK. Pronto, agora eu tenho, então, a minha WCS lá naquele sistema de coordenadas do usuário. Certo? Então, vamos desenhar uma linha, um ponto aqui, outro ponto, e OK. Olha, a referência está em WCS, prontinho. Vocês devem estar se perguntando assim, mas ele ficou em Z, né? O que foi que aconteceu se o plano XY está aqui? Porque é o seguinte, quando a gente seleciona a linha, eu vou dar um primeiro ponto, ó, e eu posso escolher, de acordo com o que eu movimento o mouse, qual o eixo que eu vou trabalhar. E provavelmente eu peguei aqui em cima de um eixo, ó, e ele deslocou naquele eixo. Olha, apareceu o Y ali. Ó. Agora, ó, direcionou em X e quando a gente Ctrl Z, ele vai para Z. Ó, tá? Então, isso foi justamente o fato de eu estar trabalhando com uma linha onde ela me permite indicar ou selecionar, né, o eixo que eu vou criar a linha. Certo? Beleza, vou apagar isso aqui. Então, essa é a forma de estar, uma das formas, né, de estar criando uma WCS e salvando ela. O detalhe é que essa opção aqui, ela não me permite, por exemplo, se eu for abrir um sketch, ela não tem um plano para mim selecionar e definir que a sketch vai ser naquele plano. Então, esse é um recurso que me permite selecionar e manter uma WCS no espaço 3D, mas ele não cria um plano, tá? Aí eu teria que usar um outro recurso para criar um plano aqui em cima, mas eu ficaria com dois objetos, um sobre o outro. Eu teria duas WCS, uma em cima da outra, ou melhor, eu teria duas UCS, uma em cima da outra. Uma seria a minha UCS e a outra uma UCS com um sistema de coordenadas. Não é viável isso, o ideal é um só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o absoluto, vou eliminar isso aqui e vamos ver, vamos dizer assim, a forma correta de como criar, então,
um sistema de coordenadas do usuário. Primeira coisa que eu vou fazer é deslocar a minha WCS. Vamos mudar aqui, botar 85, 90, vou deslocar ela para cá e para cá. Beleza, confirmo, mudei então a WCS e agora eu venho aqui, ó, Insert, Datum Point, eu tenho essas opções aqui de criação de planos, tá? Eu vou criar um Datum CSys, clico nessa opção e ele me pergunta a mesma coisa que a opção de salvar a WCS. Ele me pergunta o que eu vou fazer, para onde é que eu vou? Eu vou selecionar um CSys ou eu posso dizer para ele que eu vou para a WCS. Ok? E pronto, agora sim eu tenho um sistema de coordenadas, onde eu tenho os planos e eu posso criar uma sketch em qualquer desses planos aí. Certo? Então, essa, para mim, é a forma mais correta de estar criando um sistema de coordenadas. Mas eu, praticamente, utilizo essa opção aqui, sem dúvida. Tá? Quando eu tenho certeza de que eu não vou desenhar nada naquele sistema de coordenadas, eu quero ele como uma referência, enfim, se eu precisar eu posso, obviamente, criar um plano depois lá, tá? Sem dúvida nenhuma. Até porque vocês viram que a gente tem aqui, ó, no Insert Datum Point, eu tenho a opção de Datum Plane. Posso criar um plano lá depois, tá? Mas são as opções que vocês podem estar utilizando aí, ok? Beleza, vou voltar aqui então para o absoluto e vou eliminar esse sistema de coordenadas aqui. Vou criar então um sistema de coordenadas aqui na WCS, que a gente tinha e eu apaguei, né? Insert, Datum Point, Datum CSys. Vou deixar ali na WCS, ok. Prontinho, gente. Então vamos agora para o nosso primeiro trabalho com Sketch. No modelamento do NX, acredito que todo software paramétrico tem isso, porque eu já trabalhei com SolidWorks e SolidEdge. Eles também trabalham dessa mesma forma, tá? Conheço um pouquinho do Inventor, não trabalhei profissionalmente com Inventor, mas ele também tem esse detalhe, ele também trabalha com sketches, diferente de alguns softwares como 3D Studio Max, Maya, o próprio Rhinoceros, que é um software que eu uso muito e sou apaixonado pelo software, pela flexibilidade que ele dá. Esses são softwares que não utilizam sketches, tá? Eles não se preocupam com ter a necessidade de uma sketch. Tudo para ele pode ser feito num plano, mas não necessariamente está preso a uma sketch. Tá? A sketch desses outros softwares é uma sketch dinâmica, ela é livre para a gente alterar a qualquer hora, sem precisar editar uma sketch, enfim, é outra forma de trabalhar. Então, como eu venho do Rhinoceros, esse sistema de sketch para mim, e até o produto que eu trabalho com molde para bojo de sutiã, é todo desenhado, todo modelado em superfície. São todas superfícies irregulares. Eu não consigo trabalhar com sketch no meu produto. Então, é um recurso que eu pouco utilizo. Cheguei a fazer alguns projetos técnicos onde realmente eu utilizei bastante sketch. Mas, enfim, cada um tem uma forma de trabalhar. Eu vou mostrar os recursos para vocês e vocês façam as opções que vocês acharem necessário e adequem ao seu produto. Tá ok? Então, vamos lá. Tem dois tipos de sketch, tá, pessoal? Tem a In-Task Environment e a Direct Sketch. Qual a diferença entre uma e outra? A forma de editar, certo? Nós vamos ver aqui a Direct Sketch, para a gente iniciar. Nós temos aqui embaixo essa toolbar, tá? A toolbar Direct Sketch. Essa toolbar eu posso, com o primeiro botão aqui, selecionar um plano para criar uma sketch. Ó, ela me permite já criar uma sketch diretamente. Ou eu simplesmente, vou cancelar isso aqui, ó, eu posso entrar num comando dela. Diferente desses comandos que eu tenho aqui, que a gente colocou, essas barras, ó, esses comandos precisam de uma sketch. É da toolbar Direct Sketch, então precisa criar uma sketch, obrigatoriamente. Mesmo sendo uma Studio Spline, ela precisa de uma sketch. Tá? Já a Studio Spline desses comandos aqui não precisa de sketch. Então vamos lá, eu vou entrar aqui nesse comando aqui que é o Profile, e ele vai me pedir para me informar em que plano eu quero começar o meu desenho. Tá? A gente tem as opções aqui, ó. O tipo de objeto, posso estar trabalhando com linhas, posso mudar para arco, inserindo coordenadas em x e y, e eu posso criar uma sketch. Ó. Por exemplo, quando eu clicar nesse plano aqui, ó, automaticamente ele já criou para mim uma sketch ali. Tá? Eu vou sair desenhando, ó. Olha só, estou criando
apenas linhas. E ele já está dimensionando isso para mim. Tá? Vou confirmar com o botão do meio do mouse. Perdão, não é com o botão do meio do mouse, não. A gente está dentro da Sketch, ó, ele acionou esse botãozinho aqui, ó, Finish Sketch. Posso dar um Finish Sketch, ele vai manter o meu desenho na tela. A partir do momento que ele criou esse desenho, ele adiciona na minha árvore de modelamento, aqui, né, no Part Navigator, um recurso, que é o recurso da Sketch. Eu posso dar 2 cliques nela, ele automaticamente vai me posicionar ela na tela e eu posso estar editando esses valores aqui. Essas cotas foram colocadas automaticamente, a gente não mexeu em nenhuma cota dessas. Tá? Mas agora eu posso estar editando, ó, por exemplo, vou editar essa de 21 aqui, eu vou colocar 30. Dou um Enter. Agora, essa cota aqui, vou puxar ela para cima, ó, é só segurar e arrastar. Eu também vou colocar nela 30. Vamos posicionar aqui essas cotas. Deixa eu só tirar aqui para limpar um pouquinho. Essa cota aqui, vou colocar ela como 40. Esse ângulo, eu vou colocar ele como 120 graus. E assim sucessivamente. A gente pode estar alterando todas as medidas, tá? E o legal de estar trabalhando com o Sketch é que tudo fica paramétrico. Então, a gente altera e o desenho vai se posicionando, vai se reajustando, todas as cotas, né? A parte ruim disso é que a gente fica presa a ela. A gente tem que trabalhar nas regras da Sketch. Não tem como fugir disso, tá? Deixa eu botar aqui 130 graus.